Olá, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse 6º episódio do CSC Connect Podcast aqui. E nós temos duas convidadas ilustres que vão falar de um tema muito pertinente para nós aqui do CSC. Estamos ao lado aqui da Pamela, coordenadora do Registro de Diplomas aqui da Vitro, e a nossa diretora de serviços acadêmicos, a Érica, que tem aí desenvolvido um papel brilhante e fundamental para nós. E vamos falar justamente sobre o sonho dos nossos alunos. Érica, conta um pouquinho do que é esse sonho. Bora lá. Antes da gente falar em sonho, Douglas, eu vou dizer o seguinte, fazendo uma analogia, existe festa de aniversário sem bolo? Não. Não se vai a uma festa de aniversário se não tiver bolo. Não se inicia um curso se não tem diploma. Então, acho que o motivo pelo qual todo aluno começa a fazer o seu curso é, obviamente, para realizar o sonho dele, seja porque é um início de carreira, ou seja porque alguém que já está no mercado de trabalho está em busca de uma ascensão profissional, de um concurso público, de um cargo de liderança, seja qual for o motivo. O aluno sempre vai ingressar numa graduação, vai ingressar numa universidade, buscando realizar um sonho. E aí, quando a gente fala em registro de diplomas, na área de registro de diplomas, que é uma área que eu tenho um carinho tremendo, não que eu não tenha pelas outras áreas, eu tenho que registrar isso para não gerar ciúmes, mas é a cereja do bolo. Então, o aluno começa conosco perseguindo, passando por toda a trajetória dele, para no final ele alcançar o diploma. Então, todos os perrengues que ele tem no curso, seja na hora da matrícula, com a documentação que é complexa, na jornada acadêmica, porque sofreu muito, porque teve que estudar para uma prova, às vezes dentro de um ônibus, no final de semana, seja qual for a condição que o aluno percorreu conosco, qual foi o caminho que ele esteve conosco. No fundo, é a Pamela e o time dela que entregam para ele um sonho. Então, tangibilizar a área de registro de diplomas para mim é dizer, cara, tá aqui. Aquilo que você se esforçou tanto, aquilo que você correu atrás, tá aqui, eu tô te entregando. Então, não tem como a gente não dizer que eu digo que a Pamela falou sempre isso, que, Pamela, o seu setor é o sonho do aluno. Ninguém sonha em pagar boleto. O aluno, quando faz matrícula, ele fala assim, eu tenho um sonho que todos os meses eu vou pagar o meu boleto. Não, eu tenho um sonho de que ao final desse processo eu vou alcançar o meu diploma. Tô certa, Pamela? Opa. E aí, assim, o setor ele nasceu, obviamente, com a combinação aí das duas marcas, cada um dentro da sua região, cada um dentro da sua particularidade. A gente sabe que as duas bandeiras, elas têm um DNA de EAD, Obviamente, a gente tem todo o núcleo presencial, que é muito forte, muito relevante para a companhia, mas o nosso DNA, ele é EAD, Então, se a gente for trabalhar com uma linha de corte da representatividade, do encorpamento que a gente tem na área da Pamela hoje, antes um pouquinho de 2017, a gente teve um marco regulatório muito importante em 2017, a gente fazia o registro de diplomas de um grupo muito pequeno. Entendam que é pequeno, porque todas as vezes que a gente fala de números, todos os nossos números são sempre na casa dos milhares. Então, qualquer coisa com menos de 4 dígitos para nós é pouco. Não que a gente fizesse menos de 4 dígitos, mas a gente fazia, quando a gente compara com hoje, um número de registros muito menores. Então, até 2016, a Pamela conseguiu levantar esses dados para a gente. No ano de 2016, que foi ali um pouquinho anterior realmente ao marco regulatório, a gente emitiu 11 mil diplomas. Cara, era muito diploma, porque eram 3 pessoas que faziam esse trabalho. Eram 3 pessoas que faziam esse trabalho. Então, a gente passou e conseguimos entregar ali 11 mil. E o ano passado, quantos diplomas a gente entregou ano passado, Pamela? Mais de 150. Então, eu saio de 11 mil para 130 mil. Então, o setor que eu tinha em 2016,
que tinham 3 pessoas, inclusive 2 delas ainda estão conosco, né? Uma se aposentou e os outros 2 estão conosco ainda. Então, de um setor que eu tinha 3 pessoas em 2016, eu chego em 2024 com quase 40 colaboradores, entregando 130 mil sonhos realizados no ano de 2024. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse negócio, como que a gente saiu daqui e veio para cá. É assim, falando um pouquinho da história, né, dos nossos setores ali, olhando para as 2 marcas. Então, a gente começou muito pequeno, né, de maneira em geral, éramos acolopados às secretarias acadêmicas. Então, e naquele período, a instituição ela não tinha prerrogativa para fazer registros, né, ela não tinha autonomia. Então, a gente buscava vínculo com outras instituições, né. Então, o processo naquela época era físico, né, os diplomas eram físicos. Então, o setor se encarregava de fazer a validação de documentação do aluno e de montar o processo do aluno, né? Então, o que era o processo? Nada mais que uma pasta com vários documentos impressos, né? Então, o setor ele montava esse processo, ele fazia a impressão do diploma, ali ele fazia as conferências de dados dos alunos, dados dos cursos, e enviava isso para essas instituições que faziam o registro. E logo depois disso, ali em 2018, a gente vem com esse marco regulatório muito importante, que foi a publicação da 1095, onde ela traz muitas regras, né? Ela traz uma visão mais clara do que precisava ser feito, então que informações precisavam ter, prazos, qual era a obrigação da registradora, qual era a obrigação da emissora, e isso foi muito importante dentro do setor, de maneira em geral, de registro de diplomas para todas as instituições. Eu lembro que teve, eu não me lembro o ano, me corrija, no meio de tudo isso, porque a gente precisa de lembrar, gente, que o nosso serviço, a nossa área de atuação, ela é regulada. A gente não pode fazer o que quer e a hora que quer, né? Até a gente gostaria, mas o MEC não nos permite. Então, dentro da condição que o MEC nos dá, a gente desenvolve o nosso trabalho. E aí, como a Pamela falou, o MEC criou uma portaria que, no primeiro momento, a gente falou assim, resolveu os nossos problemas, porque agora eu aperto um botão e o diploma está pronto. Aí a Pamela, no dia seguinte, levantou a mão e falou assim, Érica, desculpa, mas o MEC me deu mais um trabalho. Por quê? Porque o sonho do aluno, principalmente quando a gente fala de Unicesumar, onde os diplomas ainda são entregues de forma 100% física, isso não mudou. Então eu acrescentei um outro processo na minha rotina. Só que qual é a diferença desse processo que foi acrescentado? Se você mora em Londrina e precisa de um diploma assim, ó, porque graças a Deus você passou no concurso público e amanhã é a sua chamada, você tem que apresentar o seu diploma, cara, eu coloco dentro do SEDEX aqui e tá ali. No pior cenário, eu coloco no ônibus, daqui 2 horas sai em Londrina. Se você tá em Curitiba, isso é muito fácil. Se você tá aqui na região sul, isso é muito tranquilo. E o cara que tá no Cariri? E o meu aluno que tá no Cariri e precisa do diploma para amanhã? Como é que eu faço? Antes da portaria do MEC, então, esse marco que a Pamela trouxe de 2018, e ele vem se atualizando, vem evoluindo até hoje, ele foi muito importante. Então, foi uma visão realmente muito importante que o Ministério da Educação teve lá atrás. E ele aumenta a nossa capacidade, de fato, de fazer o sonho do aluno chegar nas mãos dele de forma rápida. E aí aqui uma coisa muito importante. Não existe no mundo um país que tenha esse tipo de tecnologia. Tá? Então a gente precisa de focar nisso e falar assim, cara, o Brasil é muito bom nisso. Bom nisso. Então o aluno que está lá no Cariri, que passou no concurso, que levantou a mão, que abriu o protocolo pedindo ajuda, a Pamela tem condições de ajudar ele. E falar, meu filho, o seu diploma físico não vai chegar, mas fica tranquilo. Está no seu e-mail o seu documento digital e com ele você consegue entrar no seu concurso público, você consegue, enfim, apresentar esse documento onde quer que você precise que ele seja apresentado. E eu acho que o mais interessante de tudo isso, Érica e Pamela, vocês vão poder ratificar, não é um mero documento, né, de conclusão de curso, de graduação, enfim. É de fato uma mudança de vida, né? É um sonho sendo realizado para aquele aluno, para a família dele, né? Para o investimento de crescimento profissional, pessoal. É bem nessa linha, né? Quando a gente fala dessa questão dos sonhos, Douglas, e esses exemplos que você deu, eles são muito verdadeiros,
Então, assim, é o aluno que sonhou em ser engenheiro civil. E agora eu tenho um diploma e eu consigo exercer a minha profissão. São alunas que a gente já viu aos milhares que fizeram pedagogia e conseguem entrar numa sala de aula e, de fato, serem professoras, porque foi aquilo que ela sonhou para a vida dela. E ela só consegue fazer isso porque, de fato, ela percorreu a jornada, o mérito é todo dela enquanto aluno, todo, né? Claro que o mérito é todo do aluno, e a gente está aqui para poder chancelar todo esse esforço que o aluno fez ao longo da jornada dele. Né? Então, um outro item bem importante que eu também queria registrar aqui, quando a gente fala de tecnologia, que é um pouquinho do que a gente está trabalhando, em 2018, se não salvo engano, 2018, 2019, o MEC ainda trouxe junto desse pacotinho dele aí de documento digital, um negócio chamado assim, o Portal de Consulta Pública. O pessoal de secretaria vai saber que é um calcanhar de Aquiles. Porque a gente sabe que tem muita falsificação de diplomas hoje, infelizmente. E o MEC criou uma trava de segurança, que existe um portal de consulta pública. E aqui eu vou deixar o registro. Nós somos a primeira instituição do país a colocar o portal de consulta pública no ar. Tá? Lógico, depois da instituição que fez o teste, né, a instituição participou junto com o Ministério da Educação. Então a gente levou isso com tanta seriedade e a gente sabia o impacto que isso ia causar na vida dos nossos alunos, que a gente correu, claro, diversas áreas nos ajudaram com isso, para colocar esse portal de pé, e a gente sabe, como é uma prova viva de que o quanto isso é importante para o aluno. Por quê? Porque, cara, alguém tem dúvida que o meu diploma é falso? Confere lá. Né? Então, o aluno não tem mais aquela perda de tempo, de liga, de abre protocolo, porque estão duvidando, ou precisa de um documento de autenticidade do meu diploma. Não, está aqui, ó, está pronto, o pacotinho já está, a gente já te entregou isso de forma pronta para quê? Para que você consiga realizar tudo que é necessário dentro da sua jornada profissional. Né? Então, é bem bacana a gente deixar esse registro também do portal de consultas públicas. E o que nós podemos também trazer, a questão dos regulamentos, né, Pamela? Fala um pouquinho mais assim, o que hoje constitui, né, em termos de regulamento, as certificações ali que são necessárias que tenha, né, ao aluno concretizar esse sonho, né, ele vai ter ali esse registro. Quais são as principais regras, o que precisa realmente ter nesse documento? Então, né, conforme a Erika ali comentou também, em 2019 a gente teve a instituição do diploma digital, né? E o diploma digital ele é um pacote, né? Ele vem sofrendo várias alterações ao longo dos anos e ele vem sendo implementado com vários documentos, mas os documentos principais dele são o XML, né? Que tanto a gente fala, o XML. Então, o XML hoje ele é um documento nato digital. Então, o diploma é um documento nato digital. O que isso significa, né? Que ele é um documento que tem uma estrutura, né? Ele tem várias linhas de código. Então, ele se tornou um documento muito seguro, né? Ele tem várias assinaturas feitas com certificados digitais, isso dá mais segurança ainda ao documento. E ele vem sempre acompanhado de um RVDD, que é uma representação visual do diploma digital, que é aquela carinha bonita do diploma, que tem o layout, as fontes bonitas, né? Ali a famosa moldura dourada. Né? Então, esse pacote do diploma, ele sempre vai vir acompanhado por esses dois documentos. Né? Isso deu muita segurança. Né? Hoje é praticamente impossível, eu diria, se falsificar um diploma com todas as estruturas que o MEC pede. E junto com o portal de validação, que a Erika comentou também, isso facilitou demais a vida do aluno. Né? Então, deu segurança, fez um processo que era muito lento, que era muito papel, que tramitava muito, ficar muito rápido. Então, isso é uma experiência excelente que a gente dá para os nossos alunos. E antigamente, até mesmo a minha primeira graduação, eu me formei na UEM. E fui lá na colação de grau, recebi lá um papel, que naquela época era um papel até meio camurçado, assim, né? Para ter um pouquinho de duração, isso. Mas a chance de extravio ou de qualquer outra situação era gigantesca, né? Então eu acredito que essa era digital aí facilitou muito o trabalho de vocês, né?
O diploma de pergaminho, talvez seja esse diploma da UEM, que você está se referindo. A Pamela ainda tem, eu acho que alguns ainda, alguns. Claro que por opção o aluno ainda pode. Ainda temos alunos, né, que ainda querem o diploma pergaminho. O diploma, ele né, a gente está falando tanto de sonhos aqui, ele é o sonho. Né, eu acredito muito nisso. Quantas pessoas tem, quantos consultórios a gente vai, em clínicas, em ambientes diferentes, e está lá o diploma. Por quê? Porque ele é um marco, ele é a representação de que, cara, eu tenho autoridade sobre esse conteúdo, né? Tá aqui, a minha autoridade, seja um médico, seja uma nutricionista, seja um engenheiro, enfim, qualquer uma das áreas. Ali a representação realmente do sucesso profissional que eu sou, está ali colado na parede. E isso é tão importante para alguns, né? Ainda mais importante para alguns, que eles fazem questão de ser o pergaminho, Douglas. Exatamente. E aí, por que do pergaminho? Eu lembro quando eu atendi ainda alguns alunos do presencial, eu tive um aluno uma vez que um colega pegou um diploma e ele pegou dele o pergaminho, gente. É lógico que ele é um documento mais caro, né? Ele é uma pele de carneiro, né? Há quem goste e quem defenda os carneiros, inclusive, mas de fato é a pele do carneiro. E aí o aluno disse assim, mas não tem diferença nenhuma do meu diploma para o documento do meu aluno, do meu colega? Falei, só um momentinho. Aí eu peguei um diploma que era um rascunho, né, lá da área da FAM, e falei assim, faz favor mim, rasga os 2 documentos agora. E é um documento que ele não rasga, né, justamente porque ele é uma pele animal. Então, essa questão de tangibilizar os sonhos, né? Então, é claro, só o aluno que tem o diploma de pergaminho, ele deu mais importância para o diploma dele? Não. Ele quis pagar, ele quis ter um valor diferenciado para o diploma estar ali. E quando a gente fala do diploma físico, eu não tiro dele a oportunidade de ter o documento para ele poder colocar lá e ter essa exibição, né, para ele, para a família ou para os clientes. Mas o diploma digital vem dar a ele a oportunidade de simplificar a rotina dele. Então ele continua alcançando o sonho, ele continua podendo fazer o que ele sempre quis, por tradição, e agora eu dou para ele a oportunidade de simplificar a vida dele. E pensando em instituição in vitro, né? Como que você vê essa evolução, Érica? Como que vê essa evolução? Né? Até então nós tínhamos uma realidade mais individual, um Unicesumar, né? E agora temos 2 marcas, uma infinidade de alunos, né? Temos aí uma quantidade muito significativa. Como que vocês enxergam essa evolução da área e as facilidades que hoje vocês conseguem encontrar na emissão desse sonho para o aluno? Douglas, eu diria que assim, quando a gente tinha as 2 bandeiras de forma individualizada, é claro que cada uma carrega a sua história, né? Cada um carrega a sua essência. Mas como as 2, elas têm, né, como eu disse, a questão do DNA do EAD, então existia já um padrão de registro, né? Se a gente fizer aí uma continha, talvez eu diga assim, eu tinha, com 3 colaboradores, eu consegui entregar 11 mil diplomas no ano, né? Hoje, com quase 40, a gente está entregando aí 130, para esse ano a gente deve bater os 180 mil. E a gente está falando, gente, aqui, está falando de graduação, tá? Não estou nem mencionando os cursos técnicos, a pós-graduação, os mestrados, os doutorados. A gente está focando aqui realmente em graduação. O que a gente teve, e aí o nosso formato de CSC que a gente tem hoje, depois da combinação de negócios, o ganho de eficiência. Aí a gente tem que lembrar que a gente faz parte de um ecossistema onde a gente respira eficiência. Então é com essa eficiência que eu consigo entregar 130, 140, 150 mil diplomas para o aluno num tempo recorde para nós. Né? Então a Pamela tem no painel de metas dela, e aí a gente coloca cada ano um desafio. Qual é o desafio? Entregar o diploma para o aluno sempre o mais rápido possível. Tá? Então, antes da portaria de 2019, quando a gente fala de Unicesumar, o Unicelv também, assim, quando a gente olha para o histórico, a gente tinha aí 90, 120 dias, era a média em que a gente conseguia entregar um diploma para o aluno.
Se a gente olha para o mercado, era excepcional. O mercado demora 6 meses. Se for em instituições públicas, então, a gente chegava a ter 1 ano para o aluno poder ter o seu diploma na mão. Mas olhando para o mercado, se comparando com ele, a gente estava muito bem. Só que quando a gente olhava para dentro e a gente sabia que a gente podia entregar mais, e quando vem a combinação de negócios, a gente olha e fala assim, cara, o que é muito bom de Unicelf, o que é muito bom de Unicesumar? Pega o melhor de cada uma e vamos juntar esse negócio e vamos fazer esse negócio dar certo. E hoje eu estou com um tempo médio de 35 dias. Que evolução. Né? Então, essa evolução, depois da combinação de negócios, veio para a gente poder, quando a gente conseguiu olhar isso, pegar as nossas 2 filhas e falar assim, o que cada uma é boa? E extrair o melhor de cada uma delas. Como você trabalha com a sua equipe hoje, Pamela? O que você tem a falar dos seus filhos aí? Eu tenho só a agradecer, né? Eu peguei um pedacinho desse setor ainda pequeno. Desde que eu cheguei, a gente mais do que dobrou a equipe, a gente ganhou uma marca nova, né? Então, eu acho que esse conhecer uma marca nova, um DNA novo, acrescentou muito para mim, né, como gestora, e muito para minha equipe, né? Então, hoje eu só tenho a agradecer à equipe, aos números que a gente consegue, ao engajamento que todos eles tiveram para receber a nova marca, e agradecer mesmo. Isso, gente. Então, encerramos aí esse 6º episódio do nosso podcast, aqui do CSC Connect. Você já deve nos acompanhar, né? Tivemos 5 episódios aí durante o ano. Agradeço mais uma vez, Érica e Pamela. Até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau.